Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas ruas e por aqueles que estão em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós estudaremos o capítulo 14, Honrai o teu pai e a tua mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 8, que fala do parentesco corporal e espiritual. E ele nos diz: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório carnal, corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena, mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue, pois dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral, que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Aí ele faz uma citação, ver capítulo 4, item 13. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras duradouras fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo eles se propunham a apoderar-se deles, sob o pretexto de que perderam o juízo. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos seus discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito.
só merecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa leitura. Por que os laços de sangue não estabelecem os laços espirituais? Porque somos espíritos eternos e já reencarnamos e encarnamos várias vezes em busca da nossa evolução. E a cada reencarnação mudamos os papéis que por hora ocupamos de acordo com a necessidade de evolução do nosso espírito. Outra questão que nos chama a atenção na citação é que somos separados por antipatias igualmente anteriores. Por vezes, ouvimos narrativas ou nos deparamos com situações de antipatia, como nos diz o Evangelho, dentro do nosso próprio lar. E isso, meus irmãos, nada mais é do que o processo de estreitamento dos laços de amor, que há muito se perderam e que agora se faz necessário a reencarnação dentro da mesma família para restabelecer esse laço de amor. Por isso, a importância, como falamos nos capítulos anteriores, de vivenciar o Evangelho começando dentro das bases do nosso lar, com a nossa família. Amar ao próximo como a si mesmo, meus amigos, começa dentro do nosso lar, com os nossos familiares, e em algumas situações dentro da nossa casa, nossos desafetos do passado. Por isso a importância do respeito e do amor. E não podemos esquecer que não podemos falar que estamos abandonados à própria sorte, desamparados. Temos os nossos desafetos, mas também temos espíritos que reencarnam ao nosso lado com o firme propósito de nos ajudar a vencer as dificuldades. Igualmente, não podemos falar que não pedimos para nascer, porque isso é uma inverdade. Em algumas situações, imploramos para nascer. E dependendo da evolução de cada um, por vezes até participamos do nosso processo de reencarnação e pedimos para voltar nos papéis que estamos desempenhando hoje, com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos maridos. Então, vamos aproveitar essa encarnação e estreitar os laços de amor e vivenciar o Evangelho nas bases familiares, praticando a paciência, a caridade, o respeito e principalmente o amor, né? E agora, no livro dos Espíritos, no capítulo 7, tem um item que fala de parentesco e ele nos responde uma questão que por vezes nos perguntamos. Então, eu trouxe aqui para a gente comentar. O item 204 do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que ele fala: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames, vínculos, que remontam às existências anteriores. Disso decorre frequentemente as causas da simpatia entre vós e alguns espíritos, que vos parecem estranhos. Então, nada é por acaso. Tudo acontece à nossa volta com o único propósito de nos ajudar a evoluir. Né? As pessoas que encontramos, os lugares que por vezes frequentamos, que estamos inseridos, né? Não é por acaso. E aí na questão 205, ele pergunta: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. E aí ele nos responde: ele não desmonta nada, ele amplia ao invés de destruí-lo. Baseando-se no parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros da mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres de fraternidade, pois no vizinho ou no criado pode-se encontrar um espírito que foi do vosso sangue. Então, olha só, né? Não é à toa o amar ao próximo como a si mesmo, a enxergar naquele irmão
o irmão que lhe é muito caro, né? Olha a nossa responsabilidade aí. E aí eu trouxe para compartilhar um texto extraído do livro Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, que ele nos dá uns puxõezinhos de orelha com relação à experiência doméstica, o item 6. E ele nos diz: na experiência doméstica, ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais pode ser dito que é um cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto pode e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar o que lhes compartilham a experiência. Evite brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura da sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas suas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e nos seus empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas que compõem o seu ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear o carinho e a dedicação no mundo familiar. Então, olha lá, né? Os nossos puxõezinhos de orelha, a responsabilidade que temos com o nosso lar, com a nossa casa e principalmente com os nossos filhos, né? O evangelho, ele precisa iniciar-se na teoria, mas ele precisa transpor a teoria para a prática. É necessário vivenciar o evangelho, né? Um passinho de cada vez. E para complementar a nossa leitura, vamos ler um trecho do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. E ela faz uma análise exatamente desse capítulo. O capítulo do livro Jesus e o Evangelho é o 20, mas ela faz a citação desse item do capítulo 14, o item 8, amor filial. E aí ela nos diz, né, a Joana? A constituição de uma família não é resultado de um acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. As soberanas leis da vida estabelecem códigos que se expressam automaticamente conforme as circunstâncias, obedecendo a padrões de comportamento que instituem as ocorrências no processo da evolução dos indivíduos, em particular da sociedade como um todo. Então, não é por acaso, né, que estamos aqui em família, não é um acidente biológico, é algo programado, né? Os pais, por isso mesmo, são seres fortuitos que aparecem à frente da prole, descomprometidos moral e espiritualmente, são pilotis da instituição doméstica, sobre os quais se constroem os grupos de consanguinidade e da afetividade.
Mesmo quando aparentemente emprestam as moléculas físicas para o renascimento dos espíritos, encontram-se sob jurisdição da providência divina, que jamais improvisa ou experimenta surpresas que são inadequadas ao equilíbrio cósmico. Os filhos, por sua vez, renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, genitores e descendentes. Desse modo, a vinculação pelos laços de sangue possui um significado expressivo do ponto de vista ético, que não pode ser desconsiderado. À luz do Espiritismo, bem como da psicologia, as heranças do código genético impõem condicionamentos positivos ou negativos, a que o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação, de reparação de desmandos, de conquistas relevantes sobre qualquer aspecto consideradas, não sendo o ser real o corpo, mas o espírito, pelo qual se expressa e que o comanda. Todos os processos pertinentes à sua existência devem transcorrer dentro dos sentimentos de afeição e de respeito pelos pais, mesmo quando esses não correspondem à elevação no ministério de que se fizeram instrumento. Nesse sentido, a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, ampliando a área dos sentimentos e acrescentando outros deveres, quais os da gratidão, de respeito e de ternura. Afinal, os nossos pais nos deram a oportunidade de reencarnar, então cabe a nossa gratidão, como ela nos diz, né? Quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornam pais adotivos ou representam esse dever, é ainda muito maior, considerando-se que o afeto de que se fizeram objeto possui um caráter mais grandioso, porque destituído da obrigatoriedade que a injunção carnal impõe quando ocorre a edificação da família. Esse formoso conceito expresso no amar pai e mãe não se restringe somente ao afeto, à consideração enquanto se encontram sob sua dependência econômica e civil, mas sobretudo quando eles advêm a velhice, o cansaço, a enfermidade e as necessidades que devem ser supridas mediante o carinho e o devotamento. Amparar os pais, né? O declínio das forças físicas e mentais através das enfermidades e do envelhecimento, que atinge todos quantos têm a existência prolongada, é a fase mais significativa para que os filhos demonstrem o seu reconhecimento e o seu amor pelos pais. Porquanto não quebrantar das energias e da amargura, a insegurança e a insatisfação transformam-se em verdadeiro calvário para as criaturas humanas. Como o jovem de hoje, inevitavelmente não desencarnando antes, experimentará o processo de alteração celular, o bem que oferte aos genitores, além de dever, é também sementeira para o próprio amanhã. Se não temos gratidão pelos nossos pais, como nossos filhos terá por nós, né? A lei de ação e reação. Muitas vezes os arroubos juvenis, os anseios de gozos, levam os jovens ao esquecimento dos pais, incidindo em grave erro de que se arrependerão no momento próprio, especialmente quando se tornarem também genitores, dando surgimento a transtornos psicológicos perturbadores sob o açodar da consciência da culpa, né? O que a gente comentou anteriormente. Anuímos com o fato de que muitos pais não correspondem ao dever que lhe diz respeito, atirando os filhos ao abandono, esquivando-se de atendê-los nas suas urgentes necessidades e sofrimentos, conduzindo-se levianamente sem qualquer escrúpulo. Todavia, essa conduta enferma não justifica que
que aqueles que as sofreram ofertem na mesma moeda de ingratidão, e o equivalente o pão amargo e desrespeito, ao fim de não desampararem pela rampa da loucura e da perversidade. O maior mandamento preconizado por Jesus recomenda que o amor deve ser incessante e inevitável, coroando-se de perdão pelas ofensas recebidas, né? As famílias desregradas em clima de permanente perturbação, nas quais as lutas encarniçadas se fazem entre os seus membros, não poupando ninguém, ocorre que nelas o campo de batalha das reparações espirituais se apresenta organizado, a fim de que os litigantes compreendam a ditosa oportunidade de estarem juntos para se ampararem uns aos outros e se desculparem pelas ofensas que se permitiram anteriormente, encontrando novo rumo emocional para as experiências da felicidade. As famílias, por isso mesmo, nem sempre são de todas ou harmônicas, constituindo grupos de difíceis entendimentos, por faltarem os instrumentos da paz, que cada membro desconsiderou em outra oportunidade, mas que agora retornam em carência. Assim sendo, cada espírito renasce, não no grupo da própria afetividade entre corações generosos e dignos, mas no clã onde tem necessidade de nascer, para aprimorar pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparando-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais, nos quais deve desenvolver os objetivos superiores da existência. Além das famílias consanguíneas que oferecem os equipamentos para o renascimento físico, existe também aquelas de natureza espiritual, cujos vínculos são mais fortes, ligando os indivíduos que as constituem. Em face das necessidades evolutivas, no entanto, a maioria dos espíritos retorna nos grupos que lhes serão mais úteis do que naquelas que lhes proporcionariam mais alegrias e bênçãos. Seja, porém, qual for o tipo de família em que cada um se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial e fraternal, para bem desincumbir-se nas tarefas que ficaram na escuridão dos erros trasantados. Quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, de forma surpreendente interrogou o grupo aturdido que o queria submeter em sua sombra coletiva e perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E após olhar ao derredor, a todos elegeu como sua família, pois que completou todo aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O seu amor familiar ampliava-se para toda a humanidade, para o qual viera, rompendo os grilhões do grupo restrito para ensinar que, na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família universal. Absolutamente lúcido, dispondo da sua faculdade de espírito superior, conhecedor do passado das criaturas e das injunções reencarnacionistas em que se encontravam, sem abandonar os compromissos morais de afetividade humana, preferindo não se afastar por um momento sequer da determinação de realizar a tarefa. Amar sempre é o impositivo existencial, nele incluindo todo o clã e particularmente pai e mãe, a fim de viver longa temporada na terra que o Senhor dará conforme preconiza o Decálogo. Êxodo capítulo 20, versículo 12. E para finalizarmos a nossa leitura de hoje, eu trago um texto extraído do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Testemunho doméstico é o item 169 e ele nos diz. Começa com uma citação.
Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo, Gálatas, versículos 6, 10. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para a nossa família, da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não fomos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados junto com alguns companheiros, como testemunhar vivências das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que aviso apostólico se reveste na significação mais profunda, é que dentre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existência passada, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco, num gesto ou numa frase. Arrancamos de improviso o aplauso ou admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja, com quem se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons fazendo o bem, o cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal, aqueles que estão do nosso lado, né? Os nossos familiares. E para que possamos refletir sobre essas palavras e valorizar a cada instante que passamos ao lado das pessoas que amamos, né, dos nossos entes queridos, e não perder a oportunidade de expressar o nosso amor por eles, dizendo quanto são importantes em nossas vidas, né? Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos, queridos irmãos. Espero que estejam todos bem. Estamos então aqui mais uma vez para a continuidade do nosso estudo sobre o livro Diversidade dos Carismas, do autor Hermínio Miranda. E para dar início a esse nosso pequeno momento de reflexão, vamos contar uma historinha. Daquelas historinhas que a gente sempre costumava contar no início dos trabalhos. A de hoje nós tiramos do livro que tem por título Histórias que Tocam o Coração, do Guilherme Vitor Cordeiro. E o título dela é A Latinha de Leite. Vamos ver o que nos reserva essa história. E ela começa com uma frase de Antoine de Saint-Exupéry que diz o seguinte: nada igual ao sabor do pão partilhado. E vamos lá. Um fato real. 2 irmãozinhos maltrapilhos, provenientes da favela, um deles de 5 anos e o outro de 10, iam pedindo um pouco de comida pelas ruas, pelas casas, melhor diziam, da rua que beiram o morro. Estavam famintos. Vai trabalhar, não me amole, ouvia-se de trás da porta. Aqui não há nada não, moleque, dizia outro. As múltiplas tentativas frustradas entristeciam as crianças. Por fim, uma senhora muito atenta lhes diz: vou ver se tenho alguma coisa para vocês, coitadinhos. E voltou com uma latinha de leite. Que festa! Ambos se sentaram na calçada
o menorzinho disse para o de 10 anos: "Você é mais velho, toma primeiro." E olhava para ele com seus dentes brancos, a boca semi-aberta, mexendo a ponta da língua. E eu, como um tolo, contemplava a cena. Se vocês vissem o mais velho, olhando de lado para o pequenino, leva a lata à boca e, fazendo um gesto de beber, aperta fortemente os lábios para que por eles não penetre uma só gota de leite. E depois, estendendo a lata, diz ao irmão: "Agora é a sua vez, só um pouco." E o irmãozinho, dando um grande gole, exclama: "Como está gostoso!" "Agora eu," diz o mais velho, e levando a latinha já meio vazia à boca, não bebe nada. "Agora você, agora eu, agora você, agora eu." E depois de 3, 4, 5 ou 6 goles, o menorzinho de cabelos encaracolados, barrigudinho, com a camisa de fora, esgota todo o leite, sozinho. Esses "agora você, agora eu" encheram-me os olhos de lágrimas. E então aconteceu algo que me pareceu extraordinário. O mais velho começou a cantar, a sambar, a jogar futebol com a lata de leite. Estava radiante, o estômago vazio, mas o coração transbordante de alegria. Pulava com a naturalidade de quem não fez nada de extraordinário, ou melhor, com a naturalidade de quem está habituado a fazer coisas extraordinárias sem dar-lhes maior importância. Daquele moleque, nós podemos aprender a grande lição. Quem dá é mais feliz do que quem recebe. É assim que nós temos de amar, sacrificando-nos com tal naturalidade, com tal elegância, com tal descrição, que os outros nem sequer possam agradecer-nos os serviços que nós lhe prestamos. Então aí, para a nossa reflexão, a nossa historinha de hoje. E vamos então à leitura do livro. No livro de Miranda, nós estamos lendo o capítulo 9, que fala da psicometria. E nós havíamos parado na semana passada, já no início do capítulo, melhor dizendo, do item 6 do capítulo 9, cujo título é Dos Arquivos de Bozan. E vamos lá então à leitura. As suas primeiras transcrições dizem respeito à faculdade psicométrica da senhorita Edith Hawthorne, criatura bexigosa e enfermiça, de precário estado de saúde, anjo de bondade para muita gente, especialmente para as crianças. Fundou uma instituição para cuidar de crianças com problemas de fala. Nesses trabalhos, era de uma paciência sem limites, a fim de conseguir um tratamento eficaz e tão suave e tão carinhoso, a ponto de o transformar em distração alegre para os pequeninos enfermos. Pois bem, um cavalheiro por nome Samuel Jones, com quem se correspondia a senhorita Hawthorne, mandava-lhe regularmente vários objetos para serem psicometrados por ela. Certa vez foi-lhe remetido um pedaço de carvão. Naturalmente que ela não sabia do que se tratava, pois o material ficava sempre dentro de invólucros invioláveis, sejam caixas, envelopes, pacotes e etc. Não vamos reproduzir toda a narrativa que foi publicada na revista Light
em 1903, na página 214. A moça tomou o pacote nas mãos e foi anotando suas impressões, posteriormente remetidas por carta ao Sr. Jones para análise. Hawthorne começou a ver 2 ou 3 homens a examinarem uma parede negra. Um deles trazia uma lanterna acesa na mão. Estavam, evidentemente, fazendo uma pesquisa cuidadosa e emitiam suas opiniões cautelosamente. Eram inspetores da mina, acrescenta Jones. O embrulho continha um pedaço de carvão de muito boa qualidade, arrancado a grande profundidade. Vários homens trabalhavam ali nas profundezas da terra, onde não chegava nem o ruído das carretas lá em cima. Um dos homens trabalhava sozinho, numa gruta apertada, na qual ele tinha de manter-se deitado. Hawthorne sente-se aflita e ora para que não lhe aconteça nada. Jones informa em nota que há muito tempo não morria ninguém ali. Hawthorne acrescenta este curioso comentário. Coisa singular, os pensamentos desse homem não se prendem à sua tarefa. Ele está pensando na esposa e no filho de tenra idade. Depois da visão de grande quantidade de água na mina de carvão, posteriormente confirmada, ela percebe que o homem está morrendo, a sangrar pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. Uma visão que a deixa arrasada, mas que para Jones é reveladora. Ele se lembrou então de que realmente ali morrera um homem, naquelas condições, cerca de 20 anos atrás. Mas, vitimado por uma inundação. Foi retirado ainda com vida, mas morreu 4 semanas depois. O filho nasceu horas antes de ele morrer. A família guardava o pedaço de carvão como lembrança. Fora retirado por ele. Como é que tudo isso pôde resultar do simples contato com um fragmento de carvão? Como pode um pedaço de carvão revelar a tragédia de um homem vivida 20 anos antes? Como poderia saber Hawthorne que os pensamentos dele se voltavam naquele momento para a mulher e a criança prestes a nascer? Compulsando uma pequena amostra de terra, colhida perto de um velho muro, com uma colher e posta numa caixinha que lhe foi remetida, a senhorita Hawthorne vê arqueólogos estudando as ruínas de um castelo que ela identifica como o de Dudley. Bozano acha que ela poderia ter colhido estas imagens telepaticamente do próprio Mr. Jones. É possível, mas há casos em que esta explicação não se aplica. No exemplo seguinte, ocorre a interferência de um espírito desencarnado. Bozano, usualmente discreto, usa uma palavra forte para caracterizar o caso: prodígio. Tudo é possível aqui, até mesmo a admissão do mistério dos clichês astrais, dos ocultistas ou das impressões do Akasa dos teósofos, e os destaques estão no original de Bozano. Como se observa, isso vai dar muito perto das fotografias da natureza de que há pouco nos falava o professor Denton. E aí vamos para o item 7, que nos fala sobre o item
O pombo pensante. Apelo para a paciência do leitor a fim de estudarmos juntos o caso do pombo-correio, uma das mais estranhas do livro. A história começou assim. O Sr. Jones separou um pombo-correio e remeteu-o dentro de uma cestinha de trem a uma cidade distante, e lá a ave foi solta. Ao chegar de volta ao seu pombal, tiraram-lhe uma pena e a enviaram à senhorita Hawthorne, com as precauções de praxe, para que ela não viesse a saber do que se tratava. Ela percebe logo que se trata de uma pena. Observem a seguir a inexplicável penetração da mente da moça nas emoções do pequenino ser alado. Escreve ela: esta pena esteve encerrada num ambiente muito apertado, um cesto. O pequeno corpo do seu dono é qual um feixe de nervos, cujas vibrações o fazem parecer trêmulo. Mas a verdade é que ele não treme de medo. E se bem que esteja encerrado no cesto, parece ter a compreensão de que será sem demora libertado. Viaja por uma estrada de ferro, pois estou sentindo as trepidações do trem. Percebem? A moça está viajando com o animal e sabendo o que se passa na cabecinha dele. Quando o soltam, ela o vê voar e subir, descrevendo círculos em busca de orientação. Era de uma raça que tem por hábito subir mais do que as outras. E ela continua como que a voar com ele, acompanhando-lhe as emoções. A voar sempre mais alto, não sabe ainda onde paira, e tudo que o rodeia parece-lhe novidade. E atenção, leitor, para o que vem a seguir. Nessa trepidação nervosa, vai ele subindo sempre, até entrar de repente em contato com uma força sutil ou uma corrente magnética que o põe em correspondência com o seu pombal. Ou seja, há uma trilha magnética que ele é capaz de captar com a sua sensibilidade, o que o liga com a sua casa a distância de muitos quilômetros. Ele percebe a corrente magnética, mas, enquanto não se julga seguro do contato dessas vibrações sutis, parece experimentar como que uma ansiedade nervosa. Desde, porém, que o contato se estabeleceu, vai-se-lhe aquela ansiedade, readquire a confiança, executa algumas evoluções e voa em flecha na direção do pombal. Dificuldades de orientação ocorrem quando ele sobrevoa cidades, das quais parecem subir vibrações desarmônicas que embaralham a sua rota, mas ele consegue vencê-las. Se o leitor está pensando que tudo não passa de imaginação da moça, desista. Pois é, porque não é. Ao se aproximar do final da sua jornada, novas tensões aguardam o pássaro. Primeiro é o seu receio perante uns meninos que ele teme e desejam agarrá-lo. E Hawthorne observa: não há dúvida de que isso já lhe tenha ocorrido, pois de outra forma não se explicaria esse temor de ser enclausurado noutra casinha que não a sua. Mr. Jones confirma: este pombo foi certa vez agarrado fora de casa e ficou prisioneiro por algumas semanas. E novamente Hawthorne comprova de que não é a sua imaginação que está solta, mas a sua sensibilidade é que está ligada no pombinho. Haverá nas proximidades
do pombal 2 gatos, um de pelo rajado e outro de focinho preto com malhas brancas. É que ambos infundem uma grande ansiedade ao pobre pombo. E há, sim, um gato rajado cinzento e outro preto, escreve Jones, ambos vivendo da pilhagem em torno dos pombais. Como todas as demais impressões verificáveis são confirmados, Bozano é levado a concluir que as não verificáveis são também dignas de crédito, como a curiosa observação acerca da trilha magnética que o leva de volta ao pombal. E ficamos confundidos ante o caso misterioso dessa sensitiva que se identifica com a débil mentalidade de um pombo, a ponto de viver a sua vida e experimentar as sensações, percepções e sentimentos emocionais ou afetivos que angustiavam aquela minúscula personalidade na trajetória do seu retorno ao pombal. E veja bem, o leitor, tudo isso a partir de algo recebido dentro de um envoltório inviolável que, em princípio, ela não sabia que continha uma simples pena de água. E aí vem o item 8, psicometria ambiental. Do livro By the Ionian Sea, do inglês George Gissing, Bozano extrai interessante relato em que o autor experimenta visões de um vaso ornamental de uma belíssima pedra tumular e em seguida sucederam-se então outras visões desdobradas e desenvolvidas em dimensão e complexidade. Presenciei cenas da existência social dos antepassados, vi ruas cheias de gente, cortejos triunfais, procissões religiosas, salões festivos e campos de batalha. O que mais me admirava era o colorido maravilhoso dos ambientes. Impossível dar uma ideia do esplendor desbordante das cores que tonalizavam cada cena. Uma dessas visões fantásticas foi a do episódio em que Aníbal, em Crotona, na Itália, após a Segunda Guerra Púnica, fez massacrar todos os seus soldados na praia. O drama daquela carnificina se desenrolou aos meus olhos nas suas mínimas particularidades, e tudo aquilo resplandecia à luz de um sol maravilhoso, sob a cúpula de um céu transparente, e de tal modo fascinante que só de evocar ainda me sinto deslumbrado de tanta luz e tanta cor. Pois é, nós vamos dar uma paradinha por aqui, e aí na próxima semana nós daremos continuidade então à leitura deste item 8 do capítulo 9. Por hoje é só, vamos encerrar aqui a nossa leitura, elevando então os nossos pensamentos ao alto em agradecimento por mais esta oportunidade bendita de estudo conjunto, na verdade, e pedindo ao Pai de infinito amor que nos dê compreensão nestes momentos em que ainda não podemos estar aí presencialmente, né? Juntos aí estudando, mas que maravilhosamente através desses meios de comunicação podemos continuar os nossos estudos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.